Estamos de volta com Manhã Diversa para falar sobre eleições. Você viu aí a nossa vinheta nova e você sabe como é feita uma pesquisa eleitoral, daquelas que divulgam as intenções de voto dos candidatos? É sobre isso que nós vamos começar então a nossa série e a gente chamou o cientista social Diogo Tourino, que já está ao vivo aqui com a gente no estúdio nessa manhã de quarta-feira. Então, bom dia, mais uma vez, um prazer te receber aqui no Manhã Diversa. Bom dia a vocês, aos telespectadores, é um prazer estar de volta. Mas antes de a gente começar a nossa entrevista com o Diogo, vamos relembrar aí a última pesquisa Datafolha para as eleições de 2022, que foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. A pesquisa foi feita entre os dias 16 e 18 de agosto em 281 municípios. Foram entrevistadas 5.744 pessoas e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Olha só. A pesquisa Datafolha, encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, foi conduzida de forma estimulada e espontânea. Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao entrevistado, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece em primeiro lugar com 47% das intenções de voto. O atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, está em segundo, com 32% das intenções de voto. Ciro Gomes, do PDT, vem em seguida com 7%. Simone Tebet, do MDB, tem 2% das intenções de voto. Vera, do PSTU, é a última a pontuar, com 1%. Pablo Marçal, do PROS, Roberto Jefferson, do PTB, Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Léo Péricles, do UP, Soraya Tronic, do União e Eimael, do DC, não pontuaram. 6% das pessoas entrevistadas disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum candidato. 2% não souberam responder. Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado responde sua intenção de voto, sem nenhum nome ser apresentado antes, Lula também aparece em primeiro, com 40% das intenções de voto, e Bolsonaro em segundo, com 28% das intenções. Ciro Gomes, do PDT, tem 2%, e Simone Tebet, do MDB, tem 1%. Outras respostas somaram 2%. 6% disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum candidato. 22% não souberam responder. Diogo, pessoal de casa, então a gente inicia hoje essa série que vai se estender então até o dia da eleição e a gente vai começar a destrinchar. No próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre os cargos que a gente vai votar, né, esse ano. E para a gente começar, a gente escolheu então esse tema da pesquisa eleitoral, que dá muito bafafá, as pessoas não sabem se são confiáveis, como elas são feitas, então vamos tentar esclarecer aqui para o pessoal de casa e também acho que para mim, para a Mari, todo mundo tem alguma dúvida nessa questão. Para a gente começar então, quais são as principais pesquisas realizadas durante o período eleitoral? Quais são as informações então que elas buscam coletar? Olha, durante o período eleitoral é muito comum os institutos realizarem pesquisas para os cargos executivos, né? Para presidente, para governador, ou seja, isso é muito comum, como também é comum realizar pesquisas de avaliação qualitativa, de como que o eleitorado avalia a situação do país, o que ele está achando que são os principais problemas que o Brasil enfrenta, se ele acha que o atual governo tem feito uma boa condução do país. Essas são as pesquisas mais recorrentes nesse momento. Mas também são feitas pesquisas de lembrança de nomes, né? Que na maioria das vezes são mobilizadas para os cargos proporcionais, para deputados, né? Para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, porque como é difícil a gente fazer uma pesquisa que indique o resultado, uma vez que os votos são proporcionais, ainda depende de uma matemática posterior, é importante nesse momento saber quais nomes são lembrados. Interessante, porque a gente vê realmente mais a gente vê, né, ser divulgado muito essas de intenção de voto, mas é legal a gente saber que existem essas outras. E quais que são as principais empresas e instituições de pesquisa no Brasil que fazem essas pesquisas, né? Que nomes a gente deve ficar atento aí na hora que a gente for ver alguma pesquisa eleitoral? Nós temos muitos institutos de pesquisa, alguns inclusive em Juiz de Fora, né? Mas eu vou lembrar de 2 nomes que são nomes recorrentes, que as pessoas vão ouvir demais, que é o Datafolha e o IPEC, né? O IPEC Inteligência, que hoje é conduzido pelos antigos executivos do IBOP.
Esse nome que as pessoas, inclusive, trouxeram ele para o adjetivo do dicionário brasileiro, né? Não deu Ibope, deu Ibope. É uma referência a este instituto de pesquisa tradicional no país, que hoje ele responde pelo IPEC, né? Mas há outros institutos aparecendo, como, por exemplo, o Quest, que é um instituto que tem feito um trabalho interessante de monitoramento de rede, né? Que é uma nova tendência, pesquisar o que tem acontecido nas redes sociais, ou seja, uma coisa que não existia há um tempo atrás. Realmente muito importante ter essa atualização, buscar o que os eleitores estão, né, procurando na internet. E aí, para a gente entender quais são os critérios utilizados para a realização dessas pesquisas. Tem um número X de pessoas que devem ser entrevistadas, então quais são essas regrinhas para fazer com que essa pesquisa seja mais confiável possível? Essa pergunta é muito importante, porque às vezes as pessoas ficam desconfiadas com relação ao que vem, até porque alguns anos atrás, sem dúvida nenhuma, o processo não era tão rigoroso quanto é hoje, né? Eu acho que a melhor imagem que a gente pode fazer é o seguinte, vamos aproveitar que uma manhã culinária, como se a gente estivesse fazendo uma sopa, não é? E na hora que a gente está fazendo a sopa, se a gente quer provar se o tempero da sopa está bom ou não, se ela está com muito sal, pouco sal, muita pimenta, a gente não prova a sopa toda, não é? O que a gente faz é homogeneizar a sopa misturando e pega uma colher. Essa colher é uma amostra, eu estou usando uma expressão estatística, do que está acontecendo na sopa como um todo. As pesquisas funcionam mais ou menos assim. É feito um cálculo matemático, que é uma amostra do que está acontecendo na população como um todo. É claro que esse número seria mais preciso se a gente entrevistasse toda a população, mas isso não é possível de ser feito em pesquisas eleitorais, dado o tempo, dada a celeridade do calendário eleitoral, né? Então faz-se isso, tem-se uma amostra que, quando bem feita, quando estatisticamente bem feita, ela é mais representativa do todo da população. E quais perguntas costumam ser feitas nessas pesquisas? Olha, o mais comum é perguntar a intenção de voto das pessoas, que sempre varia entre o que eles chamam de estimulada ou espontânea, não é? A estimulada é quando é apresentado para o eleitor um conjunto, um rol de candidatos e pede-se que ele opine entre esse rol apresentado, esse conjunto de nomes apresentados, mas há também a pergunta espontânea, que pede que o eleitor lembre de cabeça sem apresentar previamente um rol. Essas são duas perguntas muito comuns, mas são feitos também cenários de segundo turno, de eventual segundo turno, para que as pessoas possam saber, eventualmente, para quem os votos estão migrando, se vai votar no primeiro turno num candidato, no segundo votaria em quem. Como também perguntas sobre os problemas do país, ou seja, quais são os assuntos que estão incomodando o eleitorado no momento, né? A avaliação que se faz do atual governo, a memória recente com relação às ações do atual governo, haja vista que a possibilidade da reeleição sempre submete o atual governo a uma avaliação mais criteriosa do eleitorado. E a internet participa ativamente, né, também. Ontem eu vi uma pesquisa falando, por exemplo, ao invés de ser candidato A ou B, qual assunto está fazendo a pessoa votar em certas pessoas. Então, assim, eu vi que estava ganhando economia como principal de destaque na hora de escolher qual candidato. Uhum. Então, assim, interessante ver que vai muito além dos candidatos, mas sim os temas, o que está acontecendo com a população. E assim como existem regras, critérios para a realização dessas pesquisas, existe também para a divulgação do resultado dessas pesquisas. Existem entidades, empresas, o que elas devem fazer para divulgar esses resultados, a quem elas são submetidas para fazer essa divulgação? Essa pergunta é central, ou seja, eu acho que isso talvez seja o grande ganho do ponto de vista das regras do jogo democrático brasileiro, que foi de uns anos para trás prestar-se mais atenção nessas pesquisas, né? Então, hoje em dia, qualquer um pode contratar pesquisa e qualquer um pode fazer pesquisa, né? Ou seja, qualquer um pode contratar e qualquer um pode fazer, mas para divulgar, aí sim existe um conjunto de regras muito rigoroso e especificado em lei e pacificado depois em algumas notas técnicas. Se as pessoas tiverem curiosidade, entram no site do Tribunal Superior Eleitoral. Todas essas regras estão lá, como, por exemplo, apresentar qual é o plano amostral, apresentar quem pagou a pesquisa, nota fiscal do dinheiro, de onde veio a fonte, qual foi o questionário utilizado, qual o nome da equipe, qual é o estatístico responsável. Todas essas exigências para que a pesquisa seja registrada junto à Justiça Eleitoral e aí sim, de posse de um número de registro, ela possa ser divulgada durante o período eleitoral. Então isso não existia alguns anos atrás, não é? O que leva a crer que a possibilidade do uso malicioso, do uso mal intencionado de dados tentando conduzir a opinião do eleitorado fosse mais fácil do que é hoje.
hoje há um rigor muito grande no que se refere à divulgação das pesquisas. Para que uma pesquisa seja divulgada na imprensa, ela precisa ser necessariamente registrada junto à Justiça Eleitoral. E quais perguntas costumam ser feitas nessas pesquisas, né? A pessoa que vai participar tem que responder o quê? Ela responde em que candidato ela pretende votar, ela responde qual é a religião dela, ela pode responder a escolaridade, são perguntados os cortes de gênero, de raça, porque isso é muito importante para que a gente entenda se uma ou outra candidatura está tendo uma inserção maior em uma determinada fatia da população, se, por exemplo, o candidato A ou o candidato B é mais bem visto pelos jovens, pelas mulheres. Então, essa variação, ou seja, o perfil socioeconômico da pessoa, homem, mulher, escolaridade, religião, isso é muito importante para que a gente tenha um retrato mais fiel das intenções de voto, como também é importante para as candidaturas, ou seja, os candidatos, as candidaturas, eles reagem a esses dados, né? Se um candidato, por exemplo, está vendo que está sendo mal avaliado entre as mulheres, ele pode tentar mudar o seu discurso para buscar o voto feminino nesse momento. Então, as pesquisas também pautam as candidaturas. Diogo, então são muitas pesquisas. No início da nossa conversa, você destacou as duas, talvez, aí principais, as que são mais famosas, seja o Datafolha, seja do IPEC. E como essas perguntas elas são feitas, principalmente nessas duas que são as principais, talvez, que a gente tem hoje? Elas são feitas por telefone, ou nas ruas, ou pela internet, ou é uma gama aí de todas essas possibilidades? Essa questão é legal também, ou seja, há uma variação muito grande entre as pesquisas que são feitas pelo telefone e as pesquisas que são feitas presencialmente. Sabemos que pesquisas feitas pelo telefone, elas tendem a ser mais baratas para quem está realizando a pesquisa, que não envolve o deslocamento, a visita do entrevistador à casa das pessoas, ou seja, então são pesquisas que tendem a ser mais baratas, mas elas têm o que a gente chama assim de um viés, elas pegam só pessoas que estão em casa, que têm telefone, então assim, eu acho que esse é o grande, para a gente não ficar complicando muito a conversa, eu acho que talvez seja essa a grande diferença. A gente existe pesquisas feitas pelo telefone e presencialmente. A tendência é que as pesquisas presenciais elas sejam de maior confiança do que as que são feitas pelo telefone. É claro que, com isso, eu não estou dizendo que toda pesquisa feita pelo telefone é ruim, não é isso que eu estou dizendo, mas é uma alteração de metodologia importante. Talvez pelo telefone consiga alcançar mais pessoas, porque é mais fácil, você vai ligando um atrás do outro, mas a gente tem que levantar também esse recorte que é feito. Quem vai estar em casa, talvez, numa terça-feira, 3h da tarde, né? E aí... Quem pode atender o telefone, por exemplo, uma pessoa que às vezes está no trabalho, que está atendendo no comércio, ela não pode atender o telefone naquele momento. Então, ela vai ser excluída da amostra, né? Então, assim, esse é um viés poderoso, assim, que às vezes a gente tem que tomar cuidado com ele. E, ao mesmo tempo, a pesquisa feita também nas ruas. Quais são essas pessoas que talvez estão andando nas ruas e as outras que estão em carros, em ônibus? Então, a gente tem que ficar atento também aos pontos positivos. É claro que cada uma vai dar para a gente também, e aos pontos que podem ser melhorados e talvez ampliando, então, esse jeito de chegar até o eleitor, né? Seja Exatamente. Por telefone, seja pelas ruas. Isso aí. A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua a entender um pouco mais sobre as pesquisas eleitorais, qual que é o papel delas, o efeito desses resultados, né, da divulgação desses resultados para as eleições. E a gente volta rapidinho. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, já sabe, pode mandar para o nosso WhatsApp e a gente volta em instantes. Diversa de volta mais uma vez para você, agora são 11h24. Vamos fazer contato com a nossa redação para saber então qual é a notícia de maior impacto dessa quarta-feira. Quem está lá é o Vitor Ferreira. Bom dia, Vitor. Qual notícia então você traz para a gente no dia de hoje? Bom dia, Roberta, Mari, Diogo. Uma boa quarta-feira para vocês e a todos que estão acompanhando o programa. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou na noite passada o primeiro caso de varíola dos macacos em um cachorro, na cidade de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Este é o primeiro registro da doença em animais no Brasil e é o terceiro em todo o mundo. Os outros dois foram na França e nos Estados Unidos. Segundo a CESMG, trata-se de um filhote de 5 meses que teve contato com uma pessoa contaminada. Os cientistas apontam que o vírus identificado no cachorro, no humano, é 100% compatível geneticamente com o do cachorro. De acordo com informações da Superintendência Regional de Saúde, o paciente e o animal seguem isolados e estão passando bem.
O monitoramento do único contato humano do paciente está em andamento. A maioria das transmissões pela doença ocorre pelo contato físico, né? Então, a recomendação é que as pessoas sigam os protocolos sanitários de saúde, né? Sempre respeitando todas as recomendações necessárias, mantendo a higienização das mãos, né? E das roupas. Em Minas Gerais, 213 casos da varíola dos macacos foram confirmados por exames laboratoriais da Fundação Ezequiel Dias. No Brasil, as confirmações estão chegando na faixa dos 3.800. Então, essa notícia vocês vão encontrar hoje à noite no Diversa em Rede, que passa aqui na Diversa, às 9 horas da noite. E aí você encontra também lá muitas mais informações atualizadas com os nossos repórteres. Você consegue acompanhar as nossas notícias pela TV, no YouTube e também no nosso site, diversa.tv, que traz notícias exclusivas e também programação ao vivo por 24 horas. Meninas. Muito obrigada, Vitor, e amanhã você volta então com mais informações pra gente. É isso aí, aqui no estúdio a gente volta a conversar sobre como são feitas as pesquisas eleitorais. Você já participou de uma pesquisa eleitoral? Eu nunca participei, admito, mas eu acho que elas são muito importantes nesse momento, né, para a gente se manter bem informado, né, e a gente vai conversar um pouco agora sobre o papel que elas têm também no resultado das eleições. A gente vai chegar lá, mas a gente está conversando aqui hoje com o Diogo Taurino, que é cientista social. Mais uma vez, seja muito bem-vindo à Manhã Diversa. E uma coisa, né, a gente, no começo da nossa entrevista, no bloco anterior, a gente mostrou, né, uma pesquisa recente e falou da margem de erro, né, de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. O que é a margem de erro e como ela é calculada? Essa matemática, às vezes, é um pouco complicada. Eu vou resumir assim, a ideia para que a gente entenda, né? Como a pesquisa ela não é feita no conjunto total da população, ela é uma amostra. Naquele exemplo que eu dei agora há pouco da sopa, ela é só um pedaço que a gente tira, né? O que é feito é um cálculo para dizer qual é a probabilidade daquele pedaço representar o todo. Então, assim, sabe-se que esse cálculo, quando bem feito, ele aproxima o máximo possível a amostra do conjunto total da população. Mas pode haver uma ligeira discordância, né? Por isso que os institutos apresentam o que eles chamam de margem de erro. Na maioria das vezes, quando as pesquisas são lidas na televisão, fala assim, 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. O que isso quer dizer? Que há esse percentual de chance daquele resultado acontecer dentro de uma probabilidade, né? E, Diogo, nem todas as pesquisas são relevantes ou confiáveis. Então, o que você destaca para a gente ficar atento para ver se a pesquisa realmente vem de uma fonte segura ou não? O mais importante é o registro, hoje, atualmente, né, diante da atual legislação brasileira, é o registro junto à Justiça Eleitoral. Ou seja, eu daria essa dica, que as pessoas desconfiem de pesquisas que elas recebam aí em grupos de troca de mensagens, que elas vejam assim aleatoriamente na internet. Pesquisas que não foram registradas são pesquisas que não obedeceram essa série de critérios, de cobranças que hoje a Justiça Eleitoral apresenta para que a gente tenha um exercício mais bem feito, mais adequado e não algumas informações maliciosas que podem sim influenciar a opinião do eleitorado, né? E você já falou também com relação a que o resultado das eleições às vezes faz com que um candidato mude um pouco de discurso, né? Às vezes mude um pouco ali o direcionamento da campanha. Mas e o resultado das eleições? As campanhas têm a capacidade aí de influenciar o voto das pessoas, mudar, às vezes a pessoa ia votar num candidato e decide votar em outro. As pesquisas têm esse poder? Tem sim. Ou seja, a literatura hoje que estuda eleições fala muito disso. Sobretudo em eleições que não têm 2 turnos. Como, por exemplo, acontece, não vai ser o caso agora, mas eleições que acontecem para prefeituras de municípios menores, que tem um turno só, é muito possível que o candidato ou eleitor, às vezes, olhe e fala, eu queria votar naquele candidato, mas ele está em 4º lugar, então não quero, abre aspas, desperdiçar o meu voto, e aí eu vou votar naqueles 2 que estão na frente, porque eu quero influir na disputa. Então, eleições que têm um turno só, isso acaba acontecendo. Talvez a gente veja isso nas eleições para o Senado, por exemplo. Né, que a gente vai ter eleição esse ano para o Senado, uma vaga para o Senado, e as pessoas podem fazer esse cálculo, dizer, o candidato que eu quero não está tão bem nas pesquisas, vou escolher um melhor. Então elas influem sim. Eleições de 2 turnos, acaba que a pessoa pode fazer essa opção numa segunda rodada. Diz, no primeiro turno eu voto no candidato que eu quero, da minha preferência, aí no segundo turno eu escolho, né, entre aquelas opções que estiverem presentes. Mas que influem sim. Tanto que a Justiça Eleitoral se preocupou com isso, e vem regulando pesquisas nas últimas eleições, né?
E algumas pesquisas são encomendadas por empresas. Quem pode, então, encomendar essas pesquisas? Os candidatos, por exemplo, os partidos, eles podem fazer essas pesquisas? Podem. Candidatos, empresas, um cidadão comum pode encomendar uma pesquisa. É o que eu disse agora há pouco. Encomendar, qualquer um pode. O que é importante é que a pesquisa seja registrada. Não é? Então, o que acontece muito nesse período eleitoral é que se valoriza muito pesquisas que são encomendadas pelos veículos de imprensa, não é? Que habitualmente o fazem, porque é importante para eles informarem os seus leitores, os seus espectadores, não é? E aí todo aquele processo que eu disse agora há pouco, tem que se dizer quem está pagando, tem que se apresentar nota fiscal com relação à pesquisa, né? Então o processo delicado é o processo de divulgação. Mas, por exemplo, para as pessoas terem uma noção, muitas pesquisas são feitas nesse período e não são divulgadas, né? Ou seja, as candidaturas fazem as suas pesquisas. Fazem muitas pesquisas, não conseguem fazer candidaturas sem pesquisas, por exemplo, que avaliam assim, em tempo real a aparição de candidatos na TV. Então, nós estamos vendo essa semana os candidatos serem entrevistados no Jornal Nacional, né? As suas campanhas, elas costumam fazer o que eles chamam de qualitativa, que tenta ver como é que os leitores estão reagindo, vendo ao vivo o candidato. Isso é muito importante para ver um jeito de falar, uma palavra que foi utilizada que incomodou, mas são pesquisas que não são divulgadas, né? Então, as pesquisas que são divulgadas é que a gente tem que prestar atenção naquele númerozinho de registro. E no dia das eleições, existem as pesquisas boca de urna, né? Qual que é o propósito delas? Como que elas são feitas? Isso é uma coisa curiosa. Eu acho que, se for para fazer um palpite, talvez daqui a alguns anos a gente deixe de fazê-las, né? Elas tinham mais sentido, elas tinham assim, um grande sentido quando nós tínhamos apuração de votos em papel, né? Então, nós tínhamos processos eleitorais que a apuração durava a semana. Começava a se contar voto e passava-se uma semana apurando. E, obviamente, a imprensa precisava noticiar o que estava acontecendo, os eleitores ficavam ansiosos com relação a quais eram os resultados, e aí fazia-se a famosa boca de urna. Mas hoje em dia, com o processo de votação eletrônica e com o processo célere de apuração, que às vezes consegue em menos de 3 horas, 2 horas e meia, divulgar um resultado, né? Dizer quem ganhou, quem perdeu, a pesquisa de boca de urna a gente não tem mais tanta curiosidade assim com relação a ela, né? Eu mesmo, quando estou vendo o final do dia eleitoral, eu vejo assim, só porque parece que eu estou aguardando a divulgação, mas já vai sair a divulgação e aí ela está perdendo um pouco o sentido. É tão rápido mesmo, né? Eu acho que tem 2 lados nessa moeda. Um lado é realmente a velocidade com que os seus resultados saem, e não só o resultado, mas a apuração, à medida que as urnas vão sendo apuradas, a gente vai tendo acesso a esses resultados. Exato. A gente fica acompanhando ali os gráficos, os candidatos passando um ao outro ali, quase como se fosse uma corrida que a gente fica assistindo. Mas, por outro lado, também tem essa questão de que hoje em dia tudo é tão imediato, né? Talvez as pessoas queiram algo mais imediato ainda, então não sei, né? Tem esses 2 lados aí, mas realmente, né, com esses resultados tão rápidos que a gente tem hoje em dia, né, às vezes é muito mais rápido esperar sair o resultado do que esperar o resultado de uma pesquisa, né? E a gente recebeu uma participação do pessoal de casa que foge um pouquinho do nosso tema, mas eu vou aproveitar que você é cientista social e eu vou incluir você nessa. A participação é do Zé Neto, de Betim, de Minas Gerais. E ele perguntou o seguinte, essa é uma coisa que ele está achando, ele falou assim, por que as pessoas estão desinteressadas nas eleições? Você, como cientista social e como que a gente tem visto, igual essa semana, os candidatos já começaram a serem sabatinados, você acha que está tendo esse movimento mesmo de talvez um maior desinteresse ou então as pessoas não estão manifestando muito o lado que elas vão escolher? Eu acho que isso é um fator sim, ou seja, as pessoas têm se assustado um pouco com relação à temperatura que a política ganhou nos últimos anos e têm evitado de se manifestar. Mas, do ponto de vista geral, tem uma expressão que a gente usa, é que existe um tempo da política que ele só chega na vida das pessoas comuns que eu digo assim, as pessoas que se ocupam do seu trabalho, que têm o seu sustento, que não são como eu, por exemplo, que a minha profissão é me ocupar diariamente da política, né? Mas as pessoas que não se ocupam diariamente da política, o tempo da política só chega na vida delas por agora mesmo. Ou seja, sexta-feira agora começa a campanha eleitoral na rádio e na TV, e aí sim as pessoas vão ver que não tem tanto desinteresse assim. É porque o tempo da política ele tem um dia para começar, não é? Tem uma época para começar, e ele está começando agora. E aí, a partir de agora até outubro, vai se falar muito de política, vai se falar muito do futuro do Brasil. E se tudo der certo, é disso que nós vamos falar, não é? Porque a eleição ela tem que ter esse papel da gente poder abrir o futuro da nação e discutir o que a gente quer pra gente, não é?
Então, essa é a virtude da democracia, né? A chance da gente discutir os nossos horizontes de futuro, e o momento é esse agora. Isso aí, por aqui a gente vai falar muito de eleição, como a Roberta já falou, a gente vai trazer vários temas relacionados à eleição, com o objetivo realmente de informar as pessoas, entender o que acontece por trás, qual que é o propósito de cada um dos votos, né, do nosso voto, por que é importante a gente participar, e ter conhecimento, ter informação é fundamental para a gente realmente fazer uma escolha bem embasada, saber o que a gente está fazendo na hora de lá, porque não é só no dia da eleição apertar uns numerozinhos lá na urna, é muito mais do que isso. Então hoje a gente está estreando aí essa nossa temporada de eleições aqui no programa, né, falando sobre esses temas, mas é só o começo, como você mesmo disse, a gente ainda vai falar muito disso. Então muito obrigada por ter vindo participar com a gente hoje. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. E já no próximo bloco, o chefe Arthur Veloso continua a nossa receita, na verdade vai finalizar junto com a NutriChef Joana Camil, que vão apresentar pra gente então esse cardápio low carb de hoje: frango gratinado com creme de espinafre e farofa de cebola feita com farinha de coco. Imperdível, um minutinho só e a gente já tá de volta.